Essa é a minha apresentação está relacionada à minha área de atuação, que é dosimetria de altas doses, e aqui é uma parte do que é desenvolvido no grupo, que é a dosimetria com feixes de elétrons, e que, neste caso, principalmente, como nós trabalhamos com dosímetros físicos, que têm a possibilidade de ser dosímetros em tempo real, nós temos aqui um estudo da viabilidade de utilização desses dosímetros para a dosimetria de feixes de elétrons. Então, nós temos aqui, no processamento por radiação, é uma área bem específica, e, portanto, eu tenho uma introdução, então vai ser apresentado o que é a base do processamento por radiação por feixes de elétrons, algumas aplicações, só 3, são inúmeras, então, são aquelas que são mais importantes em termos de aplicações industriais, e os desafios para a dosimetria nessa área de processamento por radiação e quais são as necessidades e a motivação para investigarmos a dosimetria em tempo real nessa área. E eu vou apresentar os resultados mais recentes que nós temos com o sistema de dosimetria eletrônico, que foi desenvolvido no próprio grupo, e o que vem pela frente nessa área, né? Bem, a área de processamento por radiação, na verdade, nós podemos irradiar produtos, nós podemos fazê-lo com raios gama, com elétrons, e agora a tendência mais atual é com raio-x. Mas, nesse caso, eu vou dar um enfoque exclusivamente à irradiação com elétrons, o que é muito importante, que é uma área relativamente nova, começou em torno de 1960 e hoje muito bem estabelecida em termos industriais. E, neste caso, sempre por base, independente do tipo de aplicação, toda a análise de como será irradiado, que produto será irradiado, sempre sem torná-los radioativos, isso para todo caso. Agora, claro que tem um objetivo, que o objetivo... Opa! Vamos lá, vamos lá. Estou aprendendo. Estou voltando. Eu estava indo, estava só olhando para vocês e mais nada. Na verdade, eu estou evitando olhar para lá, porque eu preparei em inglês, então é um pouco difícil o português, e lendo lá, quer dizer, na minha conexão, isso não está ainda perfeito. Já eu entro. Então, na verdade, a gente tem sempre um objetivo, aqui em termos industriais também, que é ou nós irradiamos para preservar alguma característica ou modificar alguma característica, sempre com o objetivo de melhorar uma determinada propriedade, para valorizar, para aumentar a utilidade e, muitas vezes, também para reduzir o possível impacto negativo que aquele produto pode ter no meio ambiente, né? A grande vantagem que a gente tem com essa técnica é que nós podemos, de uma forma reprodutível, alcançar aquele efeito desejado para cada tipo de radiação, quer seja ele um efeito físico, químico e biológico naquele produto, mas com uma necessidade de regular e de controlar rigidamente qual foi a dose absorvida naquele produto. Nós só conseguimos resultados reprodutíveis quando podemos estabelecer os limites ou quais doses eu posso absorver naquele produto, mantendo o efeito desejado e também sem danificá-lo. Então, vocês vejam com isso a importância que uma dosimetria tem no processamento por radiação. Apenas para vocês terem uma ideia aqui, nós temos a área industrial, que cobre o mundo inteiro, não tem muita variação de um país para o outro. Quase 70% das aplicações industriais referem-se à esterilização de dispositivos médicos que nós chamamos de single use, que são os dispositivos que não podem ser reutilizados,
E nós temos aí, para vocês terem uma ideia, então, seringas, tem milhões, só que alguns são mais eficientes com raios gama, pela espessura, pela característica, outro com feixe de elétrons, mas, de uma forma geral, nós temos uma aplicação aqui com dose de 10 a 30 quilogramas. Então, vocês vejam que, quando nós falamos altas doses, nós estamos falando em altas doses mesmo, né? Da ordem de quilogramas. A segunda aplicação, que é bastante importante, é a parte de polímeros. Modificação de polímeros. Então, nós temos a parte de vulcanização, nós temos a parte de cura de revestimentos, de tintas, de resinas, produção de cabos que têm qualidades de isolamento importantes, a parte de resistência à temperatura, plásticos, adesivos. Então, nós temos um tipo de aplicação que, em alguns casos, envolvem doses absorvidas de 300 quilogramas. Então, eu tenho um exemplo aqui, que é o desenvolvimento de filmes de polietileno, né, bastante utilizado na agricultura. Nós conseguimos ter uma área livre, grande, e, no caso, filmes finos. Isso é obtido através de processos de cross-linking, alteração, temos processos de quebrar estruturas, que hoje tem sido muito importante na área que nós temos, né, de contaminação de microplásticos. Então, é uma área muito interessante em pesquisa, mas também muito bem estabelecida em termos industriais. E nós temos também irradiação de alimentos. Irradiação de alimentos no Brasil ainda é muito pouco, ou é muito pequena, em termos de contribuição em escala industrial, mas ela é extremamente importante em condições socioeconômicas do nosso país. Nós temos cerca de 30% de perda de produção de material, ou por transporte, ou por falta de armazenamento adequado. Então, nós temos aí, desde a parte de eliminação de patógenos, extensão de tempo de prateleira, atraso, por exemplo, de amadurecimento, evitar a formação de broto, desinfestação. Agora, as doses são bem menores. Então, existe um desafio aqui para a dosimetria de altas doses, para quem está em processamento por radiação, que nós temos aqui dose de 200 graus a 10 quilogramas. Então, 10 quilogramas hoje já está sendo considerado um limite grande. A tendência é a redução. Existem normas, existem exigências que relacionam a Anvisa, que relacionam o Ministério de Agricultura, e, obviamente, é um desafio para a dosimetria na área de processamento por radiação. Agora, nós temos também, hoje, e um dos resultados finais que eu vou apresentar para vocês, é a parte de aplicações de processamento por radiação no meio ambiente. Então, isso, nós temos uma grande colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é a possibilidade de limpeza de águas residuais, a redução de carga microbiológica, redução de compostos tóxicos, a parte no caso, limpeza, entre aspas, ou separação de componentes de elementos de combustão, gases de combustão. Então, é uma parte muito importante. Um dos resultados que nós estamos atualmente obtendo no grupo é a parte de caracterização dosimétrica de uma unidade móvel com um acelerador de elétrons de 700 keV para tratar efluentes industriais, para a água, obviamente, ser destinada para reuso. Então, esse é um projeto estruturante da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nós estamos envolvidos, e os resultados parciais serão apresentados aqui no final. Vejam, na verdade, a dosimetria ela perpassa toda a cadeia das aplicações de processamento por radiação, independente de qual seja a fonte utilizada. Então, o que eu estou dizendo aqui não vale só para o tema que eu estou abordando, que é a irradiação com elétrons, né? Ela está envolvida desde o processo, que eu vou desenvolver um tipo de procedimento,
a validação desse procedimento e o controle desse procedimento para a gente garantir que aquele efeito que eu estou buscando, independente da natureza, quer dizer, biológico, químico ou físico, seja obtido. Mas, mais do que isso, quando eu estou trabalhando com feixes de elétrons que são gerados por um acelerador, os parâmetros da máquina também são importantes no processo de dosimetria. Uma parte da dosimetria está relacionada aos processos de operação da facilidade da instalação, quer seja na parte do próprio acelerador, onde os parâmetros são a corrente do feixe e a energia do feixe, a estabilidade dele. Então, nós temos dois tipos de qualificação dosimétrica aí. A instalação do equipamento, que é a instalação, a parte operacional, e depois como ele responde, se aquilo que, como nós temos em alguns parâmetros, que não se restringem só ao acelerador. Porque nós vamos ver que tem características próprias, quer dizer, eu tenho que saber mais algumas coisas, como eu vou dizer daqui a pouco. Agora, eu também preciso saber a distribuição de dose no produto. Então, como o produto está sendo irradiado, então, o ideal é que eu tenha uma distribuição uniforme de dose do produto, e eu tenho que garantir isso. Existem níveis de dose máxima e de dose mínima que um produto pode receber. A dose mínima é a mínima dose que o produto vai atender às minhas especificações desejadas quando fui irradiá-lo. E a segunda é a dose máxima, a partir do qual nós danificamos o produto. Esses limites de dose mínima e dose máxima, eles são obtidos através de experimentos iniciais para cada tipo de material que está sendo irradiado. Hoje em dia, o maior desafio disso é no caso de alimentos. Cada alimento tem uma característica diferente. Então, nós temos aqui, em todos eles, eu tenho que garantir algum nível de precisão, que será uma exigência tão maior quanto a possibilidade de estar relacionado a efeitos de saúde humana, por exemplo, esterilização de produtos médicos. Então, no caso, uma última, e obviamente, é o problema da radiação ela ser conduzida de uma forma segura. Segura na segurança física, mas também segura na parte do produto que vai ser irradiado. Existem normas específicas. Portanto, vocês vejam que existem alguns desafios para a dosimetria de processamento por radiação. A primeira delas se refere às doses que são envolvidas. Quer dizer, quando nós falamos altas doses, nós estamos falando aqui, em muitos casos, em centenas de quilogramas. Então, nós temos aí altas taxas de dose. Quando vocês pensam, acho que foi a professora Suzana que corretamente colocou, quando nós estamos falando da dosimetria flash, todo mundo fala assim, 40 grays por segundo. E, de fato, na área médica é um desafio imenso e de como tem as interações. Então, vocês vão ver aqui que a gente está fazendo medidas, por exemplo, que chega a 28 quilograys por segundo. Então, nós temos, para detetores, no caso, os dosímetros, nós temos desafios e, obviamente, requer investigação. Em função disso, quando nós temos uma área em que temos o irradiador, ali é um ambiente inóspito, se nós pensarmos em termos de radiação. Então, nós temos variação de temperatura, quando é com feixes de elétrons nessas taxas de dose. Nós temos problema com se tem umidade ou não tem umidade. Taxa de dose muito alta, ela vai causar aquecimento na amostra. Então, como resfriar isso? Então, e o dosímetro ali, ele responde a isso, ele é influenciado. Então, eu preciso conhecer qual é a influência dessas quantidades no dosímetro. Existem dosímetros em que as influências de cada um desses parâmetros é muito bem conhecida. A lanina é um dosímetro que é uma ampla faixa de dose, é muito bem conhecida. Então, não tem problema. Nós sabemos como ela se comporta, mas vocês veem que tem efeitos que são independentes, mas a atuação é simultânea. Então, eu tenho que conhecer isso também.
Então, nesse caso, nós temos, além de ter que medir com precisão, porque, obviamente, nós temos requerimentos dosimétricos que são rígidos, principalmente em todo caso que envolve ação e atitude da saúde humana, mas também nós temos, ele é um parâmetro de liberação ou não de um produto. Segundo as normas, quer dizer, ele é um parâmetro de liberação. Ele só vai sair o produto se eu provar que a dose foi monitorada, que eu sei qual foi a dose, mas também que o acelerador ele teve condições de operação dentro dos limites aceitáveis no caso de variação. Então, nós temos um conjunto aí de regras. De uma forma geral, nós temos dosímetros muito bem estabelecidos agora para processamento por radiação. Então, os 3 métodos de dosimetria perpassam e cobrem todos os dosímetros que nós podemos usar na área de processamento. Nós temos o primeiro, o calorimétrico, que, em princípio de operação, é o mais simples, é o mais físico e é o mais básico. Quer dizer, nós temos a absorção da energia do feixe de elétrons, nós temos uma variação de temperatura e, em princípio, o aumento da temperatura no material que constitui o meu calorímetro, ele me dá uma medida da energia depositada. O exemplo conhecido de todos é o calorímetro. Calorímetro, na área que nós temos aqui, na verdade, nós temos calorímetros de grafite, poliestireno, como nós vamos ver, mas, no cotidiano, com quantidades muito grandes de material, nas medidas de rotina, ele é um pouco trabalhoso. Apesar do princípio ser bom, todo mundo fala é muito simples. O método é simples, mas nós temos alguns cuidados a tomar, e, para energias abaixo de 2 MeV, nós não temos disponível. E nós temos os dosímetros químicos, né? Normalmente, nós temos, quando interage a radiação, eu tenho um parâmetro que é induzido, e é um parâmetro químico, o mais comum, tipicamente, é a mudança de cor. Isso daí é a base dos dosímetros radiocrômicos, dos PPMAs, que também são bastante utilizados para raio gama, e no nosso caso, o mais importante nessa área, o mais frequentemente utilizado, é o triacetato de celulose. E o dosimetria física. Normalmente, o que nós temos um efeito físico quando a radiação interage. Aqui se inserem os dosímetros eletrônicos. Nós temos a ionização, por exemplo, câmara de ionização também é um dosímetro físico, mas, nessa área, praticamente não é utilizado. E nós temos, no caso da alanina, aqui há uma controvérsia, depende muito do livro e da referência. Todo mundo coloca a alanina como um dosímetro químico, porque nós temos uma alteração da abundância de radicais livres estáveis, que é a base da alanina. Mas a técnica de medida do parâmetro dosimétrico é uma técnica exclusivamente física. Então, isso depende. Se é um físico, ele põe a alanina no físico. Se é um químico, ele põe a alanina no químico. Como eu sou física, eu coloco no físico, tá certo? Mas há uma controvérsia aí de que tipo de dosímetro é a alanina. A técnica de ressonância paramagnética eletrônica, ela é 100% física, então fica aí para vocês. Então, nós temos, basicamente, os estándares, ou referências, na nossa área, são os calorímetros, o triacetato de celulose e a alanina. Bom, o calorímetro, em princípio, ele tem uma função, se nós vamos fazer uma calibração primária, é o calorímetro mesmo que é utilizado, mas, no cotidiano, não. Só quando nós queremos realmente fazer uma medida bem determinada em termos de qualidade metrológica significante. O que são, no dia a dia, no cotidiano, é o alanina. A alanina é um dosímetro de referência e, hoje, também é um
um dosímetro que nós usamos muito em rotina, e o triacetato de celulose. Eu não tenho aqui, obviamente, não vou ficar falando muito da física ou química dos dosímetros, mas para vocês terem uma ideia, a dificuldade que tem, mas está muito bem estabelecida. Eu estou dizendo que, em escala industrial, nós usamos isso sem problema nenhum. Então, nós temos aqui um exemplo de um calorímetro da Riso. Isso daqui está muito bem estabelecido para altas doses, e, normalmente, nós temos, em termos comerciais, para adquirir, mas para feixes de elétrons acima de 3 milhões de eletronvolts. Como o nosso de 1,5, 700 keV, o problema da calorimetria é mais complicado, e nós só conseguimos os dosímetros por encomenda. Tá certo? E, normalmente, não é para uma medida do cotidiano, é quando uma coisa bem específica ter o calorímetro. E nós temos um alcance operacional aí, até 40 kg por de poliestireno. O de grafite é melhor para essa faixa de energia que nós temos nesses aceleradores lá no Instituto. Quando nós estamos falando no triacetato de celulose, basicamente é um dosímetro em que ele tem o triacetato de celulose, ele tem um plasticida junto para dar estabilidade, e tanto um quanto o outro são sensibilizados pela radiação. E nós temos, por exemplo, aqui, eu estou mostrando para vocês como é que ele é. Ele é praticamente transparente. À medida que vai aumentando a dose absorvida, ele vai mudando de coloração. No caso dele, ele vai para um amarelo mais profundo. Nós temos uma leitura no espectrofotômetro, e que nós lemos a 280 nanômetros, que é o ponto que nós temos mais estável para leitura. Esses daqui têm ganhado assim uma importância maior recentemente, porque antes nós cortávamos isso em pedacinhos e tínhamos que cortar na dimensão que dava o que tem nos espectrofotômetros convencionais para colocar no holder, né? Agora nós temos, eu vou falar a marca, porque é o que nós conhecemos e temos lá. Isso não estou querendo dizer que é o único e que seja o melhor para isso, né? É o que eu conheço. Nós temos o sensor, né? O espectrofotômetro, ele cabe na palma da mão. E ele é quase que simultâneo. Quer dizer, eu tenho que parar a irradiação para tirar, mas virou uma maravilha usar o CTA. Então, isso já é acoplado a um software. Então, para quem acompanhou o período em que cortava pedacinhos, então, imagina cobrir uma área de 1 metro, cortando em pedacinhos de 2 a 3 centímetros, vocês comprometem a resolução espacial e têm que cortar do tamanho que se encaixa no holder dos sensores convencionais. Esse não, esse nós colocamos, só temos que tomar cuidado qual é a parte, que é o começo e o fim do campo, que eu estou analisando, e ele automaticamente puxa, aquilo passa por um espectrofotômetro. Eu até tirei, eu tinha posto isso, uma mãozinha, um espectrofotômetro segurando, mas daí parecia que eu estaria fazendo a propaganda da Ariel, né? E devem existir outros. Então, ele melhorou muito, e nós temos utilizado muito o CTA para as medidas de rotina. E a alanina, claro, que é o que eu disse para vocês, nós temos, fundamentalmente, uma alteração da abundância de componentes estáveis, e nós temos aí a alteração. Normalmente, nós temos uma abundância, um certo número de elétrons livres desemparelhados, quer dizer, naquela mistura toda, spin-up e spin-down. Colocamos um campo magnético intenso para o alinhamento, e depois nós temos um espectro de absorção. E esse sistema antes era muito caro. Hoje tem diminuído bastante. A alanina é um standard de referência, e hoje também está sendo utilizado para medidas de rotina. É claro que operar um sistema de espectro magnético não é... O operador tem que ser treinado para fazer boas medidas, mas a qualidade metrológica é essencial. Ninguém, hoje, na parte de rotina, fica sem trabalhar com a alanina, né? E nós temos aqui, podemos ter em pellets, nós temos em blisters, nós temos e também filmes. Agora, os filmes de alanina, hoje em dia, pelo menos que eu não conheço ninguém que trabalha com um filme de alanina que não seja em nível experimental, em nível de pesquisa, pelas dificuldades impostas nesse tipo de estrutura. Mas, ou seja,
Estamos bem de detectores, estão muito bem estabelecidos, mas eles são dosímetros passivos. Dosímetros passivos, quer dizer, todos eles, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais difícil, mas todos eles, quando eu vou ler a dose absorvida, eu tenho que fazer só depois que terminou a irradiação. Um pouco depois, muito depois, não importa, mas é depois. Então, o que acontece? Isso daqui, quando nós temos irradiadores gama, quer dizer, é difícil ter variações na instalação, quer dizer, tem a variação do decaimento da atividade, não é? Mas o resto, aparentemente, tudo bem. Aparentemente, tudo bem. Por quê? Quando nós estamos numa escala industrial, a quantidade de material irradiado é grande e, normalmente, nós temos o produto circulando, a fonte tem N técnicas que se faz, dependendo do campo de irradiação, está em movimento. Então, existe um problema da esteira, de como aquele circuito em torno do campo e, portanto, das fontes gama ocorrem. Então, hoje tem, obviamente, sistemas de alarme. Por exemplo, falhou alguma coisa na esteira, parou o produto na frente da fonte ou numa posição em que a dose está alta demais. Então, aí tem que desligar, obviamente, dar o shutdown na fonte de cobalto. É o único problema que eu conheço que realmente existe e colocam alarmes para isso. É pam, 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 problema na esteira, parou a irradiação. Se não tiver esse alarme, nós perdemos os produtos que estão sendo irradiados, tá certo? Então, não é tão necessário real-time dosimetry para a irradiação gama. Agora, quando nós estamos falando em feixes de elétrons, que características que nós temos? Por que motiva tanto tempo real em características, no caso, feixes de elétrons e, futuramente, agora, o raio-x? Né? Porque existem algumas vantagens. Quais são as vantagens aqui? Primeiro, a capacidade de a gente medir instantaneamente a taxa de dose. É uma leitura direta. Se nós temos aquilo acoplado a um sistema de aquisição, direto se sabe quando tem algum problema no acelerador. Eu posso, então, com isso, monitorar continuamente os parâmetros do acelerador. Então, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos medir, por exemplo, a distribuição num feixe de elétrons, escaneado ou não, quando a gente tem nas instalações. E, claro, eu posso, e aqui com muito mais facilidade, eu posso acoplar um sistema de alarme de máximo e mínimo da dose, por exemplo. Então, nós sabemos que alguma coisa não está bem quando nós temos esse sistema. Tudo isso aqui ajuda, em termos industriais, a gente melhorar a parte econômica, né, os custos do processo todo, porque não é bom dar mais dose, dar dentro do máximo, obviamente, pode ser que aconteça, mas, mais do que aquilo, eu danifico, eu perco material. Mas eu posso estar bem próximo do máximo, e ali tem custos, porque são tempo de irradiação que está envolvendo. Então, nós temos também uma possibilidade de prever quando o acelerador tem que parar para manutenção. Quando isso já está previsto, a agenda já está acertada e, claro, nós não perdemos produtos que estão sendo irradiados. Então, tudo isso aqui, ele mostra que os dosímetros em tempo real são ideais. A ideia de usar dosímetro em tempo real em processamento por radiação, ela, obviamente, remete aos dosímetros físicos, porque são aqueles que eu tenho mudança de um parâmetro eletrônico, por exemplo, no sistema, e que eu posso detectar através da leitura. Então, nós temos, no caso da área médica, por exemplo, nós temos os diodos, os mais sofisticados, os transistores, os dosímetros feitos com tipo câmara de ionização, mas com diamante. Quer dizer, eles estão muito bem estabelecidos na área médica. Então, já em 70, quer dizer, bem no começo, tiveram tentativas de usar os diodos. Por que diodo em relação aos outros? Ele tem um princípio de operação como um dispositivo eletrônico extremamente simples, ele é o mais simples de todos.
Então, já foi feita uma iniciativa em 1970. As primeiras tentativas foi de usar diodos com medidas em tempo real para monitorar campos estáticos de radiação gama, isso em 70. Então, em todos eles, todos os autores, são mais ou menos uns 10 trabalhos de 1970, eles mostram que a corrente de saída de um diodo, quando irradiado, ele é linearmente dependente da taxa de dose. Isso é um parâmetro importante, porque eu posso, uma vez calibrado, saber pela leitura qual é a taxa de dose. Mas todos eles também reportaram dificuldades. Primeiro, sabemos que o silício é muito sensível, ele é muito sensível em relação a danos de radiação. Na estrutura cristalina, sofrem danos de radiação e, portanto, dois efeitos que são conhecidos desde lá é a redução da sensibilidade. Isso também acontece na área médica, até aquele moço que eu fiquei encantada com o trabalho dele, que é a dosimetria com silício em tempo real, que ele fala de recalibração. Quer dizer, na área médica, então, diminui a recalibração, ao invés de ser em alguns meses, faz uma vez por ano, mas significa que precisa recalibrar, né? Então, por quê? Porque nós temos uma queda da sensibilidade dele em função da dose acumulada. E também, quando isso acontece, tem um aumento da corrente de fundo do dosímetro. As duas coisas juntas são péssimas para a dosimetria, né? Porque o meu parâmetro dosimétrico é a corrente que vem, mas eu quero a corrente que veio fotoinduzida ou induzida pela passagem do elétron, não é por um problema dele constitucional. Agora, eles também tinham, que eles percebiam, variações muito grandes nas características elétricas. Por exemplo, o que é essencial, basicamente, é a capacitância e a corrente de fuga, a corrente dark current, de escuro, do diodo. Era muito grande, mesmo para dosímetros, o mesmo tipo, o mesmo fabricante, o mesmo lote. Então, o que isso significaria? Queremos usar diodos, temos que calibrar cada diodo que eu vou usar. Isso é impraticável por uma dosimetria de rotina. Então, nesse caso, até hoje, se vocês forem olhar qualquer standard, qualquer guidelines ou qualquer coisa, não aparece diodo como um dosímetro indicado para processamento por radiação baseado em diodo. Transistor também não. O melhor que seria diamante, mas é muito caro e o estágio ainda é prematuro. Então, isso não tem, inclusive, hoje. Nós não temos. Bom, mas qual foi a mudança de cenário que nos levou a considerar isso? Bom, a primeira e mais importante foi que o avanço que nós temos na parte de física de altas energias, né? High Energy Physics Experiments. Nós temos aí uma demanda, porque vão usar dispositivos de silício para a constituição de trajetória de partículas elementares, e aí o dano de radiação também é grande, porque são outros tipos de fontes. Então, nós temos aqui o desenvolvimento de diodos resistentes a danos de radiação. Isso faz parte de um programa de pesquisa do CERN, que é a parte do RD50, que é o desenvolvimento de diodos resistentes a danos de radiação. Eles utilizam duas técnicas diferentes, que não vem o caso aqui, mas nós temos trabalhado com diodos que são desenvolvidos ou com materiais primários, crescidos, por fusão zonal, magnético Czochralski, que são técnicas que estão sendo aprimoradas para obter maior pureza, controle desejado da impureza que eles inserem, que é considerado uma área de engenharia de defeitos. Quer dizer, eu cresço muito bem, eu tenho uma base muito boa e injeto o dopante, o que é desejado. Ou, então, a engenharia, no caso de produção de dispositivos de diferentes estruturas. Então, eu vou apresentar o resultado de algum deles. E também nós vimos que tem um avanço muito grande, um amadurecimento grande na técnica de fabricação de dispositivos ópticos. E aí também há a possibilidade de usar pela qualidade que nós temos desses dispositivos. Então, vejam, isso daqui, aliado ao crescimento, é enorme o crescimento de aplicações aqui
em processamento por radiação, mas também um problema que a gente vai ver da complexidade dos aceleradores modernos, quer dizer, tudo isso junto nos motivou aí a voltar a utilizar diodos em tempo real, numa escala industrial. Ou seja, a ideia não é nova. O que é novo aqui é a tecnologia que mudou a característica desses componentes que permitem, ou que, pelo menos, viabilizam, nós pensarmos em utilizá-los nessas condições. Então, neste caso, eu mostro para vocês, o princípio é extremamente simples, quer dizer, normalmente o diodo nessa área, contrário do que nós temos na área médica, nós trabalhamos em regime de curto, ou seja, nós não polarizamos o diodo com tensão reversa, as cargas são coletadas por difusão, numa junção, por exemplo, e aqui, no caso, eu tenho uma vantagem essencial. Vocês sabem que, se eu não ponho a tensão reversa, a corrente de escuro é mínima. E, quando eu polarizo reversamente, eu vou depletar totalmente, a corrente de escuro é máximo. Mas existe embutido aí um outro problema. No estudo de danos de radiação, a corrente de fuga, quando eu aumento a dose, a corrente de fuga para uma mesma tensão reversa, ela cresce também com o aumento da dose acumulada. Então, são dois fatores de comportamento, de resposta da corrente de fuga que eu tenho que controlar. Então, eu não pôr tensão de polarização ajuda eu ter corrente de fuga menor. Mas, em compensação, eu tenho complicações pelo método de coleta, que é a coleta por difusão. Então, aqui, nós temos, neste caso, a corrente é linearmente dependente da taxa de dose. Quer dizer, então, ele mede direto, instantâneo, a taxa de dose. É um rate meter. E, se eu quero a dose fisicamente vai me dar a dose carga em função da dose acumulada. A carga vem de onde? Eu meço a corrente. Então, vejam bem, imagine, aqui nós temos uma sonda, esse aqui é um diodo resistente a danos de radiação, ele chega para nós sem os contatos, ele chega DAI, nós caracterizamos, depois tem que ter a montagem. A microsolda é feita em Campinas, no laboratório Renard Schwarzer, que tem a possibilidade de fazer essa solda. E nós temos aqui a sonda dosimétrica, né? Então, basicamente, sem tensão de polarização, nós coletamos e lemos a corrente num eletrômetro. Então, nós temos a corrente emitida, entregue pelo diodo quando irradiado. Então, vocês vejam, aqui não está aparecendo, mas eu tenho aqui as setinhas. Quando eu tenho, imaginem que eu tenho uma irradiação constante aqui. Para essa área que eu uso, eu não trabalho em regime de pulso, eu trabalho em regime de corrente direto, né? Então, eu pus um exemplo aqui, quando nós temos uma irradiação estática. Eu tenho em azul, verde, vermelho e preto, taxas de doses diferentes, mas são constantes. Eu abro e deixo o diodo ser irradiado. Eu tenho uma corrente aqui no vermelho. Se eu ponho uma corrente, uma taxa de dose maior, eu tenho preto, e assim sucessivamente. Mas vocês percebem como é simples esse sinal de corrente, né? Esse sinal de corrente é calcular a área de um retângulo aqui que ele me dá a carga. Isso é feito. Na verdade, eu tenho que corrigir, né? Ele não é off-light 100%, porque nós temos tudo isso acoplado em linha no computador, e daí, quer dizer, deu um sinal, eu já sei qual é a carga, aquilo já está calibrado, eu já sei qual é a dose associada. Então, nesse caso aqui, esse sistema nosso foi testado primeiro onde? Onde interessa, e que nós já conhecemos bem, na área médica. Então, no final, eu mostro um artigo que a gente tem disso, mas já temos bastante teste para isso. Não era para isso, porque um diodo para a área médica não traz tanto, não agrega tanto valor em termos de dificuldade, né? Mas nós tínhamos que provar que o sistema é bom e que, pronto, funciona bem. É só esse. Agora, quando nós vamos falar em irradiação de elétrons, essa coisa bonitinha, esse sinal, é uma radiação estática. Eu ponho o diodo numa situação, paro e irradio. Agora, quando nós temos uma radiação com elétrons,
o problema começa já na técnica de irradiação. Então, o que a gente tem numa irradiação com elétrons? Mesmo na nossa área, quando nós estamos irradiando com elétrons, a energia do feixe ela vai definir a penetração e, portanto, a máxima espessura do produto a ser irradiado. Então, vejam, vocês têm aqui, por exemplo, uma curva, uma distribuição de dose aqui para feixes de elétrons. E nós temos aqui, por exemplo, para 3 MeVs, depois aqui para... Não estou conseguindo ver aqui, imagine. Então, nós temos variações de energias aqui, 3, 5 e 10. Faz de conta que seja isso, porque eu não estou conseguindo ver. Então, o que acontece? Esse primeiro aqui, ele define, eu estou considerando tudo um meio equivalente à água, né? Então, quando nós temos aqui, eu tenho um produto, um dummy produto, só para estar como exemplo. É um exemplo simples para uma irradiação de uma única direção. Tá? Então, aqui, por exemplo, para esse produto, se eu for utilizar esse feixe de elétrons, não adianta eu ter uma espessura maior, porque não chega a dose aqui. Então, eu defino qual é o máximo de espessura em função da energia do feixe que eu tenho do acelerador, né? Agora, qual a grande vantagem desses aceleradores? Nós temos taxas de doses imensas, da ordem de quilogramas por segundo. Então, eu alcanço aquela dose solicitada, que é alta, num tempo curto. Isso se reflete custo também. Só que, com isso, o produto, muitas vezes, aquece. Então, nós não temos irradiação estática. O que nós temos é em movimento comum. Nós temos aqui, o produto tem que ser transportado na zona de irradiação em uma esteira. No nosso sistema, o produto, ou o dosímetro, ele faz um movimento de vai, atravessa o campo, volta. Aí é um ciclo, vai e volta. E quando ele sai do campo de radiação, é um tempo para ele estabilizar. Quer dizer, embaixo do feixe não se irradia. Estaticamente, não, exceto quando eu quero pôr um dosímetro e conhecer algumas propriedades daquele campo de radiação. Checar a uniformidade, checar a scattering, como é que funciona o feixe. Mas, nesse caso aqui, quando nós falamos o acelerador é parte da instalação. Tem mais do que o acelerador. Então, na verdade, quando nós vamos fazer a estrutura, o modelo do sistema de radiação, eu tenho que tomar cuidado com tudo, inclusive checar se essa esteira que eu falo, que está atravessando com 4 metros por minuto, se ela tem 4 mesmo, ou 3,5, 4,5, ou se ela para. Então, nós temos aqui alguns desafios. O controle e o monitoramento dos parâmetros operacionais da máquina. Então, quais são eles? A energia do espectro. Quando eu falo em energia do espectro, eu tenho, obviamente, como eu mostrei aí para vocês, como é que tem a distribuição de dose na profundidade do material irradiado. Agora, eu também preciso ver como é que está a corrente do feixe. Se a corrente do feixe varia, quem varia diretamente já é a taxa de dose. Se eu tenho... Agora, normalmente, quando eu estou num sistema assim, não é ter o feixe e eu saber a energia do feixe e qual é a corrente do feixe. Porque aquilo você tem, no nosso caso, o beam spot, quer dizer, o tamanho do feixe ali, não é superior, na saída da janela do acelerador, não é superior a 2, 3 milímetros. Alguns podem ser um pouquinho mais, mas não tem sentido passar um produto ali embaixo em 2 milímetros. Então, normalmente, nós usamos um scan. Então, o feixe vem, depois tem um estágio em que ele é escaneado com uma frequência. Até determinar que frequência é, que campo que quer ter, tem umas relações. Tá? Mas o que eu preciso saber são essas duas grandezas. Eu coloquei aqui, por exemplo, aqui está o scanner, eu tenho a direção do beam, e aqui eu tenho a direção em que eu tenho o movimento da correia. Então, o movimento da correia, no fundo, é a correia que leva ao dosímetro, é a correia que leva o material a ser irradiado. Então, nós temos duas definições, né, do beam length, que, no caso, aqui é o tamanho, a dimensão da zona do campo de radiação, que é paralelo, que é ao longo
do movimento da correia. Então, vocês vejam que é essa parte, é como se eu estivesse olhando nessa posição que eu estou, e eu estou vendo como é que está sendo o feixe. E aqui está me dando o campo de radiação, a largura. Então, no nosso, lá no Instituto, nós temos 1 metro, um campo de radiação de 1 metro, e depois, aqui numa região do beamland, que é logo abaixo da janela, ao longo do movimento do dosímetro do produto, que é o da correia, em torno de 1 polegada. Né? Então, vejam, a velocidade da esteira, do produto, etc., vai me dar qual foi a dose absorvida. Então, imaginem, sai do feixe uma taxa de dose constante. Quando ela sai constante, é claro, se o produto passar rápido, consome menos. Se o produto passa lento na região do campo de radiação. Então, se ela está com problema na velocidade, eu tenho um problema na dose absorvida. Então, existem relações e cheques que eu tenho que fazer. Por isso que a dosimetria, quando nós compramos um acelerador, ele vem já com algumas informações dos parâmetros do fabricante, mas não é recomendado usar aquilo, coisa que no hospital algumas pessoas falam, o Golden Date, nós não tem Golden Date. Nós temos que fazer a calibração de novo na instalação, porque tudo depende das condições da instalação, temperatura, umidade, etc., que nós temos no bunker onde está isolado o feixe. Então, vocês vejam que aqui também tem interesse nessa dosimetria. E nós, no nosso trabalho, que é o último, nós introduzimos uma técnica para medir o beam length, porque o beam length, naturalmente, é medido com o sistema todo parado. Ele é medido ou com alanina ou com CTA. CTA, muitas vezes, para medir uniformidade, é preferível, porque tem uma resolução espacial enorme, melhor, inclusive, que a da alanina. Agora, a alanina tem as características dosimétricas melhor. Então, tem que ser feito com os dois. E aqui está uma moça que participou com a gente, uma aluna dessa calibração, e está lendo, aí foram quase 700 alaninas para fazer essa análise. É uma vez que se faz para a qualidade metrológica aqui do resultado. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, na verdade, nós temos 3 aceleradores lá, mas eu estou mostrando esse, que é o mais importante, é o que nós utilizamos. Então, aqui tem toda a parte da estrutura do acelerador, o gás, e toda na parte do sistema de vácuo, etc. E aqui nós temos a parte do scan horn, aqui. Aqui sai o feixe. Então, aqui embaixo nós temos uma esteira, e é aqui embaixo, num vai e vem, que eu irradio o meu produto. Nada é irradiado estaticamente, exceto dosímetros passivos, quando nós estamos fazendo ou manutenção ou calibração do sistema. Então, nós temos uma frequência aqui. Então, o feixe, na verdade, quando está passando aqui, o feixe está indo para cá, indo e voltando numa frequência de 100 Hz. Isso para garantir uniformidade de campo numa região de 1 metro. Então, nós temos aqui e aqui passando o dosímetro ou o material. Mas, raramente, quer dizer, nós não conseguimos irradiar com um feixe em cima. Então, nós tivemos um querido professor, muito experiente, e ele dizia, este é o autêntico raio que o parta. Quer dizer, se parar lá embaixo, torrou. Então, nós temos alguns dosímetros, eu até queria ter encontrado algumas fotos para mostrar para vocês, que o diodo aguentou e a sonda derreteu. Né? Se parou ali embaixo, não tem saída. É o autêntico raio que o parta. Esse aqui, sim. Então, vejam, o primeiro trabalho que nós fizemos, nós temos, eu representei o setup aqui para vocês. Aqui nós temos o acelerador, né? Aqui nós temos o scan horn, nós temos uma janela, aqui nós temos o feixe de elétrons. O campo está aqui. Aqui nós temos a esteira de aço inoxidável. Normalmente, nós temos aqui uma bandeja de aço inoxidável. Todo o produto nosso está num bloco de madeira, para evitar retroespalhamento, contribuição de retroespalhamento no produto e também no dosímetro. Aqui todo o sistema, eu só estou mostrando aqui, mas toda a sala está blindada, está no subsolo. E aqui nós temos o cabo coaxial ligado diretamente ao eletrômetro, na sala de controle, diretamente ao computador. Então, é um sistema de monitoração. Por exemplo, a corrente deu um pico, cuidado, alguma coisa aconteceu. Então, a gente consegue detectar, inclusive, se a esteira não está bem,
pelo que nós vemos imediatamente online. E daí, no caso de um acelerador, é desligar o acelerador se for um problema que realmente não se tem controle, né? Então, o que tem aqui? Por exemplo, sempre eles saem de uma posição de equilíbrio, eles são normalmente a 40 centímetros em relação ao centro do campo, e eles fazem esse movimento. O dosímetro vem e passa. Aqui está o campo de irradiação. Ele passa, chegou aqui, nesse movimento, volta, ele passa. O número de vezes que eu tenho que passar depende de uma medida prévia, que nós chamamos a dose por passagem. Isso também tem que ser muito bem conhecido, isso é feito todo no sistema de qualificação operacional. Agora, não é só de instalação, tem um primeiro que é de instalação, que é da máquina. Depois nós montamos tudo e daí temos o do sistema todo de irradiação. E, claro, esse daqui, o que eu precisei fazer? Bom, eu estou usando diodos especiais, então o primeiro estudo é relativo a danos de radiação. Como é que ele responde? Bom, o que são as características essenciais? A resposta à taxa de dose e a resposta à dose. Então, no caso, por exemplo, nós temos passagem. Olha, esse daqui, olha, são os sinais de correntes que um diodo emite, fornece e é lido no eletrômetro, quando nós temos aqui uma passada. Por exemplo, o movimento dele, ele passou na região. Então, inicialmente é 0, ele vai se aproximando do centro, no centro a corrente é máxima e depois ele cai. Então, o que nós vemos aqui? Nós temos taxas de doses diferentes, 2 em azul, depois 4, 6 e 8 quilogramas por segundo. É essa a taxa de dose. Então, vocês vejam que são sinais. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui foi feito quando nós temos uma velocidade de 4 metros por minuto, uma velocidade que a gente usa com muita frequência. A velocidade da esteira é a mesma, então, nós temos aqui os valores. Então, a corrente, a amplitude da corrente está ligada à taxa de dose. Agora, vocês vejam aqui, eu fiz com 4, mas e se eu tiver que fazer uma medida em que tem que ser menos a energia, que a dose que ele absorve? Eu tenho que aumentar a velocidade. Será que o formato é o mesmo? Tem que ser, porque ele vai me dar uma informação do pulso que aquele diodo está me dando. Quer dizer, o pulso, como ele é, as características do sinal, não podem estar vinculadas à velocidade da esteira. Então, em cada caso aqui, num trabalho mais recente, eu mostro para vocês isso, o que nós fizemos? Nós vamos dar a distribuição do pulso, agora em função da distância percorrida, né? Então, quando eu fixo uma taxa de dose aqui, eu vou ter diferentes velocidades da esteira. Bom, se eu tenho diferentes velocidades da esteira, o tempo que passa é menor. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que a forma do sinal, quando eu falo qual é a corrente em função da distância, ele é coincidente e independente da velocidade da esteira. Esse dado, nesse artigo, me mostrou, esse sistema me permite medir o beam length, que é um parâmetro importante de uma máquina que dá a distribuição, que é o que vai vir em seguida no outro trabalho que eu vou mostrar para vocês. Então, esse foi o primeiro que mostrou a possibilidade de fato, o diodo ser usado para monitorar o feixe. E depois, claro, eu medi as correntes, tive que fazer, só que eu fiz um estudo de como é a resposta deles em dose, quer dizer, a carga integral dos sinais de corrente, em função da dose absorvida. Eu fui até 50 quilogramas de dose, mas irradiei. Primeiro a 0 grays, quer dizer, é o diodo limpo, é o pristine diode, nesse caso, e depois irradiando aqui de 50 em 50 quilogramas, ou seja, fiz a primeira caracterização, irradiei com 50, fiz a segunda, irradiei mais 50, portanto, 100 acumuladas, depois mais, e fomos até 250. Vocês vejam aqui, olha, que nós temos, para baixas doses, quer dizer, doses de 20 quilogramas baixo para nós, né, aqui,
não tem tanto o problema da queda de sensibilidade reportada, mas para doses maiores, o efeito, claro, acontece para doses muito maiores do que nós temos na área médica, quer dizer, para acumular 20 quilogramas ou coisa assim. Mas, para doses maiores, aqui, a gente tem um efeito. Até mais ou menos 75 quilogramas, nós temos, de dose absorvida, nós temos a variação dentro dos limites aceitáveis, que com K igual a 2, de 6% de variação. Mas existe variação. Não é? Foi quase um desapontamento. E, claro, que tem toda uma física aí por trás, mostrando por que, quando ele não é polarizado, ele responde um pouco, em termos de dano de radiação, diferente do que quando usado nos experimentos de física de altas energias. Mas estes resultados foram publicados na publicação anterior que eu mostrei para vocês e nos induziram a outro. Dizer, não, espera um pouco. Então, o diodo também, além de ser um instrumento como dosímetro em tempo real, ele também me permite obter parâmetros da máquina. E são esses os parâmetros em que eu mostro para vocês. Nesse caso, para esse sistema, nós fizemos o parâmetro da máquina para a alanina. A alanina não é o mais recomendado, porque é aquela coisa, eu quero uma distribuição contínua, eu preciso de um sistema de melhor resolução espacial. Então, nós sempre usamos filmes e irradiação estática. E o diodo vai para a irradiação dinâmica, porque ele está em movimento. Então, o que nós fizemos? Nós registramos as correntes de sinal, quer dizer, então, a indicação que poderia ser usado para monitorar. Então, esse é o artigo mais recente, que nós levamos isso para a caracterização de um feixe, usando o sistema. Então, o que eu disse para vocês, um problema e uma necessidade era mostrar que tudo corre bem, dele estar não só em movimento, mas em movimento variado. Tem hora que a correia leva o produto ou o diodo de 2 metros por minuto a 6 metros por minuto, que nós temos lá. Então, vocês vejam, 2 metros por minuto. Nós estamos sinal de corrente mesmo, olha, corrente registrada em função do tempo do movimento. É claro que 2 metros por minuto, ele percorre aquela distância de 40 centímetros maior. Então, eu tenho uma gaussiana mais larga. Depois, 3 metros por minuto é um pouquinho, porque ele passa mais rápido. Então, até a aquisição tem que ser mais rápida. E vai até 6. Vocês vejam que aqui em cima eu estou colocando os centroides em tempo. E estou mostrando que em 12,8 segundos, quando ele sai com 2 metros por minuto, ele passa no centro do campo, bem embaixo, cruzando o centro da janela. E depois ele vai diminuindo. E o que isso significa para nós? Claro que eu depois converto isso daqui em espaço, e aquela curva anterior já tinha. Então, na verdade, eu posso usar um formato desse e mostrar que o pico é a região de dose máxima e as correntes menores, se são proporcionais à taxa de dose, são as variações da taxa de dose. Quando nós estamos fazendo passivamente, nós colocamos o diodo e ele fica acumulando. Desculpa, a alanina, o filme, ele fica acumulando até entrar, obviamente, dentro do alcance operacional de dose dele. Ele está parado. E, neste caso, eu faço uma coisa dessa em alguns segundos. Então, o que a gente tem aí? Neste caso, eu vou na continuidade desse resultado, para explicar melhor para vocês. Nós fizemos um desses, vocês vejam que aqui eu converti em distância, né? Eu sei a velocidade e, claro, eu sei de onde ele partiu, o tempo. Então, eu tenho aqui o sinal de corrente, aqui, numa taxa de dose em 4 kg por segundo, que é que nós usamos com muita frequência, quando o diodo cruza o campo de radiação. Então, claro, eu mostrei isso, mas eu tenho que comparar isso com aquilo que é padrão. Então, nós fizemos também para a alanina e o CTA. Então, na alanina, nós fizemos um phantom de acrílico e, nesse experimento, aqui, nós usamos 3 linhas em torno de 90 pellets de alanina. Aqui,
para fazer. No Phantom. Mas vocês percebem que tem a resolução espacial. Mesmo que eu queira, quando nós fazemos o Phantom, tinha um espaçamento centro a centro em torno de 1 milímetro. E o CTA, que é a fita, que depois foi lida diretamente. Então, vocês vejam bem, os três, nós tem uma pequena diferença em resolução espacial, é claro, do diodo e em relação aos outros, mas eles são coincidentes. Vocês vejam, a região de máximo deles, aqui, os três não têm deslocamento de pico. Então, por exemplo, o de alanina, nós levamos vários dias para conseguir ler, tivemos que fazer o Phantom, etc. Isso a gente não faz todo dia. A gente faz, se quer fazer uma medida boa, meteorologicamente correta, usamos. O filme, já nem tanto, já foi mais rápido, porque nós temos a fita, irradiamos a fita inteira para ver o campo, mas o diodo, isso daqui não levou ao todo 10 minutos para ter isso pronto. Então, qual é a vantagem disso? Vamos parar a máquina, teve um problema na máquina, ninguém vai fazer isso só com diodo, vai fazer com a alanina e com o filme, mas nós podemos monitorar sempre. Vai começar uma irradiação, terminou uma irradiação, etc. E temos a informação se a distribuição do campo ali está bem ou não. Então, esse nós temos já definidos. E depois também nós fizemos a medida, a correia, a velocidade está bem controlada, como é que está acontecendo? Eu preciso conhecer a dose por passagem embaixo do feixe. Isso é um parâmetro muito importante para processamento por elétrons. Então, vocês vejam, se eu faço em função de 1/V, nós temos o resultado da alanina, que é um resultado nosso de ter aí como referência, né, de saber qual é a dose absorvida em cada passagem. E depois aqui eu tenho o diodo. Então, tem um acordo muito bom, quer dizer, é para medida de rotina. Quer dizer, quando nós temos que fazer, uma vez ou outra tem que colocar, obviamente, a alanina. O nosso outro trabalho, que é esse que nós estamos fazendo, que é a unidade móvel. Nós temos um projeto da agência, que é uma unidade móvel com feixe de elétrons, esse com energia de 500 a 700 keVs. Esse daí foi proposto para ter aqui o tratamento de efluentes industriais com o objetivo de reuso, né? Então, esse foi apresentado aqui num pôster, e nós temos, na verdade, aqui o acelerador, é bem menorzinho do que o outro, e aqui nós temos uma velocidade fixa da esteira, porque quando ele for usar para a água, é o flow da água que vai ser o movimento característico necessário para a irradiação de elétrons. Então, vocês vejam aqui, são os primeiros dados. Junto com esses dados, nós temos as alaninas, que é o pessoal numa colaboração do professor Bafa, da USP de Ribeirão Preto, que é isso que está aqui, esse lá aqui, que foi envolvida nas medidas. E para a gente fazer todo esse monitoramento também, nós tivemos quase 800 alaninas para fazer isso. Precisa fazer dessa maneira. Então, vejam aqui, olha as taxas de dose, vocês lembram que lá eu parei em 8 kg por segundo, aqui nós estamos de 2,5 a 50 kg por segundo. Então, em 1 segundo, quer dizer, quando às vezes é uma passada, nós já temos quase isso lá, porque é menos de 1 minuto que ele atravessa o campo, né? Então, nós temos aqui para 2,5, olha como varia a corrente de pico em função da taxa de dose. Então, ele responde muito para isso, para a energia de 700 keVs. E depois aí a carga. Então, a carga, em função dos 50 kg, nós temos aqui uma reta. Como a gente, se não fosse reta, não teria grande problema, mas é um resultado bem bonito que a gente tem e que foi apresentado em pôster, e a gente pretende ter todas as leituras para o trabalho completo, né? Agora, o que tem de novidade, né? No grupo, nós recebemos um diodo resistente a danos de radiação, porque tem toda uma teoria que foi desenvolvida, que o importante é que a região aqui seja a mais fina possível, né? Então, nós temos uma estrutura, lembra que eu falei que tem 2 técnicas na física de altas energias, de usar o desenvolvimento baseado tanto no material, injeção de
portadores, etc., controlada, como também na estrutura. Esse daqui é o que une as duas técnicas. Então, nós recebemos esse diodo, nós temos a parte sensível, essa camada epitaxial de 50 microns, isso é depositado num substrato Czochralski, que foi crescido dessa maneira, de 300 microns, para dar sustentação mecânica nisso aqui, na montagem, e para ser um agente de fornecimento de oxigênio, que é muito importante para danos. Aqui tem a figura, essa janela é para estudos de comprimento de difusão e características de portadores, e nós recebemos isso. Claro que ninguém vai pôr uma joia dessa direta num feixe, como eu disse para vocês, num autêntico raio que o parta. Nós fizemos na área médica, nós fizemos aqui para feixes, aqui na parte de tomografia computadorizada e radiodiagnóstico, e tem o trabalho publicado aqui, junto com o grupo da doutora Linda e da Maria da Penha, que deve estar aqui, está lá, está lá. Então, esse nós já temos, porque fomos para a área médica, claro, que procuramos aí, e é uma colaboração que tem há bastante tempo, então, tudo que a gente produz na área médica, estamos com a Maria, com a Linda e o grupo delas lá, no grupo de metrologia. Então, o problema que o meu grupo tem e que a gente percebe nessa área, eu tenho, inclusive, uma bolsa de pós-doc para ser... Já eu não consigo encontrar o candidato que seja bom na simulação. Na simulação para estruturas complexas, com uma taxa de injeção de portadores bastante elevada, como é o nosso. Então, teria que ser alguém que esteja aberto para fazer essa parte de simulação, é o nosso tendão de Aquiles, porque quem é da área sabe que tem umas equações que foram desenvolvidas quando você tem alta taxa de injeção e você tem zonas de junção muito intensas. Então, tem todo... Na verdade, a gente quer ver se aquelas leis valem para aqui ou não. E, para isso, como não tem tensão de polarização, o componente de difusão é muito importante. Então, eu me entusiasmei pela discussão aqui, que foi na mesa que a Thelma coordenou, porque nós temos o resultado de muitas variações, e o mais essencial é a variação do comprimento de difusão. Porque, quando eu não ponho tensão, a corrente vai também por geração de difusão. Quando usa em física de altas energias, usa totalmente polarizado. Então, é a corrente de drift que é a mais importante. Então, mas como que vocês aguentam? Tudo o meu está caindo 7%. Eu achava que ia ficar estável. Não, a forma de recolher o sinal é totalmente diferente, né? E nós não temos essa medida. Como varia o coeficiente de difusão com dose absorvida? E a técnica que é medida, eles jogam feixes, ou V, ou no caso de laser, que é aquele orifício que tem lá na frente, né? Eu estou colocando um feixe de elétrons e estou medindo direto, porque quando cria o defeito aqui, tem o que nós chamamos o annealing bond, quer dizer, parou o diodo, ele recupera um pouco. Agora, eu estou medindo na hora, é dinâmico. Então, como fica isso, né? E também aqui, escolha de materiais, né? Materiais adequados, porque o diodo aguenta, mas a sonda, a parte a sonda dosimétrica precisa ser trocado. Então, fica aí o desafio. Tiver alguém interessado, nós estamos abertos e tem uma bolsa de pós-doc para ser implantada na parte de simulação, tá bom? Muito obrigada. Consegui? Ou fala igual, que mais 15 minutos. Espetacular. Adorei, fantástico. E a bolsa vai ser fácil, você vai ver. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Deve ter várias perguntas por aí, né? Questions. Richard. Perguntas, não? Eu quero saber se ela vai entregar o resultado. Não, mas é um desafio, né? Porque a gente tem que saber que as pessoas, quer dizer, nessa parte de simulação, quer dizer, para quem está bastante tempo na área, você media bem e você ficava satisfeito com aquilo.
E agora nós sabemos que não é assim, nós precisamos da parte de simulação, quer dizer, é fundamental a parte de simulação, né? Mas eu acredito que realmente eu tenho que agregar pessoas que já têm esse conhecimento. Quer dizer, exatamente é saber os seus limites, não é? Quer dizer, o máximo, se eu estudar bastante, eu vou fazer um pouquinho pior que uma iniciação científica. E o problema já é para gente experiente mesmo, né, que quer dedicar. Então, está aqui o convite para agregar aqui. Às vezes, o nosso grupo de pesquisa, doutora Carmen, o MCBEG, pode... A gente tem, né, há vários membros nesse grupo, mais de 300 membros, e tem gente de fora, de outros países. Então, talvez a gente consiga divulgar a possibilidade da bolsa, etc., e ver se a gente consegue uma pessoa com experiência. Realmente, aqui, nós vamos precisar de uma pessoa que tem experiência para resolver o problema, né? Acho que ótimo.